Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e eu tava dando uma olhada no perfil de pessoas que me acompanham aqui no canal e eu percebi que a maioria de vocês são jovens adultos, dos 20 aos 30 anos, e também gostam quando eu falo sobre temas profissionais e tudo mais. Eu também vi um dado que eu achei bem interessante esses dias. 8,8% é o número de desempregados no Brasil, é o índice de desemprego. Não é tão alto quanto já foi um dia. Há um tempo atrás estava batendo 14%, mas também não é tão baixo quando comparado aos países europeus que têm índices ali que giram em torno de 3, 4, até 5%. Desemprego é uma coisa que afeta muito a saúde mental dos indivíduos. Por quê? Porque ter um trabalho, ter uma ocupação profissional é algo que nos dá uma renda e ter uma renda nos dá possibilidades de cuidar melhor da nossa saúde mental e é algo que nos dá uma rotina. Poucas coisas geram tanta ansiedade para um jovem adulto quanto não ter uma ocupação, não ter uma rotina, não ter o que fazer, se sentir, de certa maneira, inútil, socialmente falando. Então, o vídeo de hoje é sobre sugestões de como se dar bem numa entrevista de emprego para você sair dessa situação caso você esteja desempregado. Vamos comigo? Por muito tempo, o vídeo mais visto aqui no canal foi o vídeo da crise dos 20 anos e lá tem muitos comentários do pessoal que ainda não conseguiu arrumar um emprego falando sobre como eles se sentem mal por não estarem trabalhando. E eu queria fazer algumas recomendações que muitas pessoas não levam em consideração quando vão se expor a uma oportunidade profissional. Primeiramente, comportamento é uma coisa fundamental para todo e qualquer empregador. Ele observa o comportamento dos candidatos, porque afinal de contas ele não conhece os candidatos. Tirando os casos em que uma pessoa obtém uma referência, obtém uma recomendação profissional, o empregador ele não sabe nada da vida das pessoas que ele vai avaliar para contratar. Então o que ele vai observar? O comportamento. E é muito comum que pessoas que têm uma certa ansiedade social demonstrem muita insegurança, dificuldade de comunicação, e tudo isso vai estar sendo avaliado pelo empregador, por quem está contratando, por quem está fazendo o recrutamento e a seleção de pessoal naquela empresa em questão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre coisas que você pode estar fazendo para amenizar a tua ansiedade e para fazer com que você vá bem na entrevista. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção: pesquisem bastante sobre a vaga ou sobre a empresa que vocês estão aplicando. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu fiz um estágio em recursos humanos numa empresa aqui em João Pessoa. E na época eu estava com outros candidatos que muitos deles eu conhecia e que tinham muito mais conhecimento de psicologia organizacional do que eu. Mas eu fiz uma coisa muito básica que eles não fizeram. Eu pesquisei sobre a história da empresa, pesquisei sobre o segmento da empresa, eu pesquisei sobre quais eram os principais clientes da empresa, como era o serviço da empresa. Eu fiz uma pesquisa bem bacana e eles não. E foi algo que basicamente me garantiu nesse estágio. Foi uma coisa simples. Eu abri o site da empresa, pesquisei história, missão, valores, tudo que eu podia e cheguei lá munido dessas informações. Logo, a contratante se impressionou porque eu fiz a tarefa de casa. Isso é muito importante. Se você vai aplicar para uma vaga de empresa, seja na área de TI, seja na área de serviços, seja na área de produtos, você precisa pesquisar sobre essa empresa. Você precisa chegar munido de informações. Então esse é o primeiro passo, muito básico. Pesquisa bastante sobre a vaga e sobre a empresa que você quer aplicar para poder trabalhar. Segundo passo muito importante é: você precisa se conhecer bem. Você precisa conhecer seus pontos fortes e fracos e conhecer a vaga que você quer aplicar dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Por quê? Porque quando a gente se conhece bem, a gente consegue acentuar as nossas fortalezas, aquilo que a gente se garante, seja por exemplo a comunicação, seja por exemplo a nossa desenvoltura com o computador, a nossa desenvoltura com um idioma extra, inglês, espanhol, enfim. A gente consegue explorar ao máximo essas características que são positivas na gente. E de igual modo a gente consegue observar quais são as nossas fraquezas. Digamos, se eu quero trabalhar como diplomata e eu sei que eu vou ter que fazer um concurso público para isso, eu preciso estudar bastante sobre geopolítica. Eu preciso estudar bastante sobre linguística, sobre outros idiomas, outras culturas. Eu não posso achar que eu vou conseguir chegar ao cargo e desenvolver a diplomacia sem atender aos atributos mínimos necessários para eu conseguir dar match com aquela vaga. Tudo bem que na diplomacia a gente fala no aspecto do concurso público, que é o principal, ou se eu não
não me engano, o único modo de uma pessoa se tornar diplomata. Mas pensa numa empresa, você precisa entender minimamente o que vai ser requerido de você. E a partir disso, você avaliar, poxa, eu tenho os atributos necessários para conseguir atender essa vaga? Se eu não tenho, eu preciso de alguma maneira me capacitar e na entrevista, durante a seleção, eu preciso deixar isso muito claro, que eu posso não ter aquela parte muito bem desenvolvida, mas eu já estou providenciando me desenvolver e já estou tentando sanar essa debilidade, porque até isso é muito avaliado pelo contratante. Poxa, essa pessoa aqui pode ainda não ter os atributos que eu quero, mas ela tem potencial, eu consigo observar que ela está engajada em desenvolver essa área, porque se ela estiver engajada, eu posso prestar atenção nas outras questões que ela é muito boa. Isso me leva a uma outra questão. Eu não sei se você já jogou aquele joguinho do Super Nintendo chamado Top Gear. É um clássico, né? Horrível isso. Nesse jogo clássico do Super Nintendo, existiam 3 carros que eram clássicos: o vermelhinho, o branco, se eu não me engano, era o azul. Me corrija aí se eu estiver errado. E cada carrinho tinha uma vantagem e uma desvantagem. Alguns tinham uma aceleração melhor, outros tinham um torque melhor, outros tinham uma velocidade máxima maior, e existiam pessoas que se tornavam especialistas em cada carrinho. Eu adorava jogar com carrinho branco, porque ele gerava uma maior aceleração, ou era uma maior velocidade máxima, se eu não me engano. Tinha pessoas que eram melhores com verde, com azul, melhor dizendo, ou com vermelho, enfim. Tal como os carrinhos, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo, pode ter certeza. Um vai ser melhor na comunicação, outro vai ser melhor no relacionamento com as pessoas, trabalho em equipe, outro vai ser melhor com organização, outro vai ser melhor com prazos. Então, tipo assim, cada um vai ter um ponto forte e um ponto fraco. E é muito importante que você conheça os seus para poder trabalhar em cima dele. O terceiro ponto é o seguinte, e esse é bem paradoxal, mas vê se faz sentido. Você precisa ir para a entrevista de emprego acreditando que você não vai passar. O grande problema na desenvoltura de muitas pessoas que se submetem a entrevistas de emprego é a pressão que elas colocam em si mesmas em ter que conseguir essa vaga. Então, é uma pressão tão grande que o medo de não conseguir faz com que elas fiquem nervosas e muitas vezes não consigam colocar para fora tudo que elas sabem na hora de serem contratadas. Quando a gente faz as coisas sem pressão, a tendência é que a gente consiga melhores resultados. Eu já atendi vários estudantes que, quando já estavam garantidos no final do ano, tiravam notas muito melhores porque eles não ficavam naquela pressão de ter que mostrar que sabiam e ter que fazer nota. Eu sei que tem muita gente que trabalha sob pressão e trabalha melhor sob pressão, mas isso não costuma se aplicar nas entrevistas de emprego. Quando você for fazer a entrevista de emprego, vá meio que fingindo que não tá nem aí pro trabalho, fingindo que aquele trabalho é... Porque isso vai gerar em você um pouco menos de pressão e um pouco mais de espontaneidade para que você consiga interagir com o contratante. Se você ficar muito fixado, vidrado em conseguir um emprego, você vai ficar travado e vai passar muita insegurança para o entrevistador. Então, tenta tirar ao máximo a pressão de ter que passar e vai meio que achando que, eu não vou passar nisso aqui não, mas eu vou fazer essa entrevista. No fundo, a gente sabe, você quer o emprego, você precisa do emprego, mas isso vai abaixar um pouco os níveis de ansiedade em você. Antes de te falar da última sugestão, eu queria pontuar uma coisa para você não fazer sob nenhuma hipótese, que é ser um falso, um hipócrita. Existia uma era em que, quando as pessoas perguntavam qual é o seu maior defeito, as pessoas falavam, o meu maior defeito é ser perfeccionista, porque você sabe, né? Eu amo fazer tudo muito bem feito, e aí quando eu não faço tão bem feito, não faz isso. Não faz isso porque esse tipo de discurso, esse tipo de postura não cola mais, não faz mais efeito. Os contratantes estão muito calejados com esse tipo de coisa. Então seja sincero, fale realmente qual é o seu maior defeito, mas fale que você está disposto a lutar contra ele e a desenvolver estratégias para amenizar os impactos que esse defeito te causa. A sinceridade é sempre a melhor postura numa entrevista de emprego. Uma última sugestão que eu acho muito importante dar para você, mas eu vou dar depois que você deixar o like nesse vídeo, porque eu sei que eu estou entregando um conteúdo de qualidade para você, é o seguinte: é normal que a gente não passe às vezes
em algumas entrevistas de emprego. Mas você há de concordar comigo, quanto mais entrevistas você faz, melhor você fica, como em tudo na vida, né? E mais as chances de você ser selecionado por alguma empresa. Nesse sentido, uma sugestão que não diz respeito especificamente ao ato da entrevista, mas a todo o contexto de sair do desemprego é: faça muitos relacionamentos. Exemplo, se você faz uma entrevista de emprego, se você faz uma seleção e você não passa, é importante que você conheça os outros candidatos, porque esses outros candidatos provavelmente também estão procurando outros empregos no teu nicho, na tua área. E à medida que você não vai sendo contratado e eles sim, você vai concordar comigo que é um concorrente a menos, mas é um concorrente a menos que provavelmente conhece outras oportunidades de trabalho. Então, se você cria relacionamento nos espaços de entrevista, isso é muito bom, porque tira um pouco esse ambiente de competitividade. Todos os outros candidatos podem estar olhando para você como um adversário, como um oponente que eles precisam derrubar para conquistar o emprego. Você já tira isso de cara: eu não sou teu oponente não, se a vaga for para ser minha, vai ser minha, se a vaga for para ser tua, vai ser tua. Mas vamos trocar aqui o WhatsApp, porque alguém vai ter que ser contratado. E aí, quem não for, poxa, já fica meio que no gatilho para receber indicações de novas oportunidades de emprego como essa. Percebe? Você não precisa encarar os concorrentes como inimigos que você precisa vencer, derrotar. Você pode encarar como pessoas que estão precisando de emprego, assim como você, e que podem saber de outras oportunidades que podem ser muito úteis para ti. Então, tente criar relacionamentos no LinkedIn, que é uma ótima ferramenta, uma ótima rede social para você criar conexões, né? E também nas salas de entrevista de emprego. Vai te ajudar a baixar os níveis de ansiedade e, quem sabe, conhecer outras oportunidades de trabalho que estão sendo ofertadas por aí. Beleza? Um grande abraço, segue essas sugestões que uma hora você vai ser contratado. E aí, quando você for contratado, deixa aqui nos comentários: Pedro, suas sugestões no vídeo de entrevista de emprego me ajudaram a me sair melhor.